Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos de 10. Eu não vejo nome melhor. Desde que chegou, assumiu o seu protagonismo, assumiu o tamanho que a Fiel depositou nele, que o clube no seu investimento, pela personalidade que tem, já está extremamente adaptado. Eu falei para vocês que desde a chegada dele me impressionei com a forma como ele, na entrevista coletiva, estava muito solto na apresentação, como ele estava feliz de vestir a camisa do Corinthians e o que ele fez no primeiro jogo, né? O primeiro jogo contra o América Mineiro, um jogo decisivo de Copa do Brasil, ele assombrou pela qualidade, pelos movimentos técnicos, né? De partir do meio em direção ao ataque, de dar assistência, de arrematar de longa distância, de ter muita qualidade no pé esquerdo, de movimentação, jogador realmente diferente. Ele vai ser o novo camisa 10 do Corinthians. O Corinthians fez uma ação já muito legal aí para mostrar que ele vai ser o novo 10. E a gente sabe que o camisa 10 sempre é algo representativo, né? É o cara que tem nas costas já, de forma simbólica, a responsabilidade de assumir o jogo. E o Matias Rojas, com isso, está de volta. Ele apareceu no treino, ele foi relacionado e, pelas informações, Vanderlei Luxemburgo colocará força máxima diante do Coritiba, porque a gente sabe também que o Corinthians precisa prestar atenção no Campeonato Brasileiro. Não pode desprezar a competição, embora tenha um jogo a menos, né, que é contra o Grêmio, que não aconteceu ainda. O Corinthians está numa situação incômoda, 14º colocado, tem 20 pontos, o Santos, que é o primeiro da zona, tem 18, tá 2 pontinhos do Z4, mas ao mesmo tempo a gente sabe, né, isso sem falar no jogo a menos, que uma vitória já pode, ou 2, 3 vitórias na sequência, podem colocar o Corinthians uma outra possibilidade. Tem todo um segundo turno pela frente, gente. Depois dessa rodada, que é a última do primeiro turno, tem todo um... Rojas, o paraguaio, herda a camisa 10 de Roger Guedes. Roger Guedes foi para o Catar, já é passado, tá lá no Al Rayyan, e a camisa 10 ficou disponível. Quem poderia assumir a camisa do segundo turno? Então tem muito tempo para o Corinthians recuperar no Campeonato Brasileiro. Agora, também é verdade, né, que que tem um foco estabelecido na quarta-feira diante do São Paulo pela semifinal. Mas vamos falar desse planejamento, porque o Rojas vai jogar. Eu imagino até que comece a partida como titular, mas no jogo contra o São Paulo, aí sim, titularíssimo, camisa 10, assumindo a responsabilidade. E aí tem uma dúvida para mim, que é saber se o Vanderlei Luxemburgo, nem vou defender aqui 3 zagueiros, tá? Mas ele, que pode acontecer também, né, um modelo de 3 defensores, porque aí ele coloca né, mais um jogador ali se aproximando do Yuri Alberto e tal. A gente vai tentar montar essa escalação. Mas eu imagino que com os retornos também de Gabriel Moscardo e Renato Augusto, e isso é importante a gente dizer, os dois também estão relacionados. O Moscardo perdeu alguns jogos aí por conta da apendicite, perdeu treinos inclusive, mas já está de volta esse menino de 17 anos, esse fenômeno que tem jogado muito bem na primeira volância. Ele provavelmente também jogue como titular contra o Coritiba, para a gente ter uma ideia de como a gente vai poder entender os minutos e a estimativa física desses jogadores para o jogo contra o São Paulo. Então assim, tem um modelo de time que é o Cássio, o Fagner, o Gil Murilo e o Fábio Santos, né? Essa linha de defesa titular. E aí no meio de campo, Moscardo, Maicon e Renato, com Adson, Wesley e Yuri. O Rojas entraria no segundo tempo. Se o Rojas entrar no time, seja contra o Coxa ou seja contra o São Paulo, a gente pode entender talvez na vaga do Adson. E aí o Wesley seria um jogador como escape de velocidade pelo lado do campo e o Rojas mais próximo do Yuri Alberto. Eu acho que essa função, dando liberdade para o Rojas, assim como tinha o Roger Guedes, pode funcionar muito bem. Porque o Rojas é um cara que joga atrás do centroavante, né? E próximo da área, ele vai ter a finalização, ele vai ter a proximidade, ele vai ter o tabelamento. Então eu acho que pode ser bem interessante. Agora, se o Vanderlei quiser manter um 4-3-3 com o Adson por um lado, o Wesley por outro e o Yuri Alberto lá na frente com o Rojas no meio, ele vai ter que tirar um dos meias, né? E aí você teria o Moscardo, o Renato e o Rojas. Acho muito difícil que ele faça isso com Adson, Wesley e Yuri. Eu acho que é justamente para você dar uma sustentação com Moscardo, Maicon, Renato e Rojas, e aí 2 atacantes, como era Roger Guedes e Yuri Alberto, mas agora com Adson ou Wesley e também o Yuri lá na frente. Agora resta saber quem vai jogar na quarta-feira e quem vai jogar
neste domingo contra o Coritiba. Será que ele vai repetir as duas formações? Ou, por exemplo, no caso de Matias Rojas, ele vai deixar para o segundo tempo para que ele comece como titular na quarta-feira? Isso vale para o Moscardo também. Se o Moscardo não jogar, aí nós teremos um meio-campo abrindo com Maicon e Fausto Vera e o resto do time já conhecido. O Renato é provável que comece, saia no decorrer da partida e seja titular novamente contra o São Paulo também. Lucas Veríssimo, muita gente perguntando por que não foi relacionado. Já trouxemos a informação aqui que ele está tendo um cuidado, ele tem um longo período de inatividade, tem uma partida como titular lá no começo do ano, jogou apenas 8 jogos desde que se lesionou, ou melhor, desde que se recuperou de uma lesão grave no joelho, voltando no ano passado. Então assim, tem que ter todo o cuidado com o Lucas Veríssimo e também porque o Corinthians tem opções para defesa agora, não precisa acelerar processos. O Veríssimo vai ser titular em algum momento, a gente sabe a capacidade que ele tem, um jogador que veio de Europa, mas não dá para você pular etapas. Daqui a pouco bota o jogador, estoura, antecipa movimentos, deixa ele aí. O Corinthians está muito bem servido com o Gil, Murilo, Bruno Mendes que joga ali, o próprio Caetano, então por enquanto não precisa do Veríssimo. Outros processos, que bom que estão mais acelerados nesses retornos. Caso do Moscardo, do Rojas e do Renato. Esses três, gente, são as grandes notícias. Moscardo, Renato e Rojas. Esses três estarão a pleno contra o São Paulo e jogarão contra o Coritiba. Resta saber se começando ou não. Eu ainda apostaria em começando. Apostaria em titulares começando o jogo contra o Coritiba. Mas vamos colocar uma vírgula aí, né? Dependendo do que o Luxemburgo vai fazer. Se colocar no segundo tempo, talvez o Moscardo e o Rojas, que tem um período mais longo aí de parada em razão das lesões. O Renato, apenas preservado nos últimos jogos, pode começar. Talvez o Moscardo e o Rojas no segundo tempo, mas quarta-feira eles serão titulares. Essa é a grande notícia, a volta de todos esses jogadores que vão compor um Corinthians muito competitivo para buscar essa vaga na final da Copa do Brasil. Fiel torcedor, nesse domingão o Coringão vai receber o Coritiba aí dentro de casa, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O timão aí, comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, vai em busca aí de mais uma vitória aí nessa sequência aí de 10 jogos sem perder. O Timão precisa urgentemente aí ganhar 3 pontos já agora no confronto contra o Curitiba, porque o Coringão já está aí a 2 pontos da zona de rebaixamento. O último time da zona de rebaixamento é o Santos, né, com 2 pontos abaixo do Coringão, fiel torcedor. Então os jogadores, o Vanderlei Luxemburgo, ele vai com força máxima, né? Inclusive o Matias Rojas está relacionado para o jogo. O Renato Augusto está relacionado para o jogo. Inclusive o Gabriel Moscardo. Então provavelmente eles três vão jogar em algum momento. O Luxemburgo com certeza vai colocar eles para, nem que seja no finalzinho do segundo tempo, né? Para ver como é que eles estão, para ver se eles estão realmente 100% da lesão, para dar um ritmozinho de jogo, né, fiel torcedor? O meu palpite para esse jogo, fiel, é 2-0 Coringão, fora o baile, né? E o seu palpite, fiel torcedor corintiano? Deixa aí o seu palpite.